5. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Está na mão? Sim. Verso 34. Levantando-se, porém, no sinédrio, certo fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que por um momento levassem para fora os apóstolos. Então lhes disse: Israelitas, tenham cuidado a respeito do que haveis de fazer a esses homens. Algum tempo atrás levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a este se ajuntou cerca de 400 homens. Ele foi morto, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois dele levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos atrás de si. Mas também este morreu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. Por isso vos digo: deixai em paz esses homens, libertai-os, pois se este propósito ou esta obra é de homens, fracassará. Mas se é de Deus, não podereis lutar contra ela, para que não aconteça serdes também achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos e mandaram que não falassem no nome de Jesus. Então os deixaram ir. Os apóstolos retiraram-se da presença do sinédrio, alegrando-se porque tinham sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não paravam de ensinar e anunciar a Jesus, o Cristo. Que o Senhor nos abençoe poderosamente, fale comigo, conosco, saiamos daqui edificados, exortados, consolados, curados, com a nossa fé renovada, crendo mais e temendo ao Senhor. Abençoa, Pai. Espírito Santo nos conduza para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. E aí, você vai olhar aí no capítulo 6, não vou ler o verso 1, olha isso aí, no capítulo 6, verso 1, está dizendo assim, ó: naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária de alimento. Então você vê que a gente acabou de ler um texto, nós acabamos de ler um texto, né, em que, aqui está em Atos capítulo 2, Atos 2, quando vem o Espírito de Deus, no dia de Pentecoste, que eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em línguas, a igreja foi revestida do poder de Deus. Tinha ali em torno de 120, depois da ressurreição de Cristo, juntos, esperando a promessa. E o pessoal falou que eles estavam embriagados, e você conhece a história. Pedro tomou a palavra e começou a pregar, e 3.000 pessoas se converteram. E no capítulo 3 de Atos, aquele rapaz que era coxo desde o ventre, né? E aquele cara foi curado, Pedro e João curaram. Passou ali, eles pediram para Pedro e João: dá um dinheiro, dá uma esmola. O que você tem para dar? Eles falaram: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Amém, aleluia. Vai para você ver, eles não tinham dinheiro para dar para a pessoa ali, mas tinha algo maravilhoso, amém, glória a Deus, muito mais do que... Às vezes a gente não tem dinheiro, irmão, né? Tem irmão que não tem dinheiro e não tem mais nada também. Aí é complicado, hein? Tem irmão que não tem esse mais nada, mas tem dinheiro, e às vezes não dá também. É um negócio... Tem irmão que tem dinheiro e dá, tem irmão que tem dinheiro e não dá. Tem irmão que não tem dinheiro, mas dá uma palavra de exortação, uma palavra de bênção, e renova e restaura a pessoa, amém, aleluia? Tem irmão que não tem nada, rapaz. Mas não é possível irmão não ter nada. Se é irmão, tem que ter alguma coisa, amém?
Se é de Jesus, tem que ter alguma coisa, não é possível. Se o Espírito Santo está na nossa vida, como é que não tem nada? Sempre tem, amém? Aleluia? Mas a igreja começou ali com Pedro e João, e os discípulos crescendo, foram presos, apanharam, e pregaram lá, e foi para 5.000 pessoas. Mas você pensa para você ver, irmão, a gente não tem noção, né? 3.000 pessoas, 5.000 pessoas. Jesus começou a fazer uma obra grande. Aí aqui Pedro e João estão ali, né, presos, os discípulos. Chamaram os dois, chamaram os discípulos e falaram para eles, eles estavam na dúvida, né? O Sinédrio, o grupo de religiosos, de saduceus e fariseus, se reuniram para ver o que vai fazer com esses homens aí, que estão falando de Jesus. Eles estão querendo deixar, o pessoal está querendo deixar o judaísmo, a lei de Moisés, para seguir esse Jesus aí. Irmão, eu falei para os irmãos, converter lá não era fácil, não. Não era fácil. Eles estavam acostumados a ir no templo, levar um cordeirinho, família circuncidada, todo mundo ali. Pensa bem, não tinha crente. E de repente alguém vem e prega, e a pessoa crê, baseado no quê? O irmão lá converteu. Vou junto com o irmão. Às vezes as pessoas vêm para a igreja junto com alguém. Então ela é incentivada por alguém para ver o que se vai falar na igreja. E ela vai depois embora pensar se ela vai ou não continuar indo na igreja. Mas não decidiu por Jesus ainda. Mas lá não, lá eles pregavam assim. E a pessoa convertia sem ter um ponto, assim, às vezes, de um amigo que converteu, de referência, não. Os 3.000, por exemplo, ouviram a pregação de Pedro. Quando Pedro pregou que Jesus era o Cristo, eles falaram, mas o que nós temos que fazer? Não, vocês têm que se arrepender e ser batizados. É? E batizaram. E daí? Nós vamos para a igreja, lá para o templo, lá levar o cordeiro. Não precisa mais. Não. Levar a oferta para o templo, não precisa mais. Aí esse cara assim, rapaz, mas onde que nós vamos então? Aí eles começaram a reunir nas casas. Reunir nas casas. Pensa bem, uma reunião nas casas, chega ali e fala, vamos fazer uma oração, vamos cantar um salmo. Jesus veio, ressuscitou e tal. Aí fala ali um pouco de Jesus. Aí uma meia hora fala, gente, agora nós estamos indo embora, fica aí em oração. Eu vou embora, um hora para cada outro, mas não tem que fazer mais nada agora. Nós não vamos para o templo mais. Vai ter uma apresentação do tio lá, do filho, não sei. Não, vocês não vão para o templo, mas agora vocês converteram, vocês são cristãos. Não foi fácil esse primeiro lá, não. Foi difícil, porque não tinha templo, assim, para falar assim, vamos lá numa segunda, numa quarta, numa sexta. Tem um punhado de gente lá já convertida. Já tem um pastor, já tem... Não tem nada disso, o início das coisas. Foi difícil, muito difícil. Aí vem a perseguição aqui, levantou-se o Sinédrio contra eles, olha bem. Mas o que é essa conversão? Essa conversão e essa convicção, e eles não recuar, um Sinédrio com 70 homens religiosos, batendo de frente com eles, e eles firmes, e eles vão apanhar. Jesus não vai livrar eles do chicote, eles vão apanhar. Vai doer, irmão. Não pensa que tomar chicotada lá, né? Lá, por exemplo, lá no versículo, lá onde está lá no verso 40. E concordaram com ele, tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos e mandaram que não falasse do nome de Jesus. Não pensa que eles tomaram o açoite lá e um olhou para a cara do outro falando assim, não está doendo nada, tem um anjo com a mão aqui. Doeu, irmão. Doeu, sangrou. Aí, irmão, eu falo para você, nos dias de hoje o crente passa uma luta, uma dificuldade aí, em vez dele ficar firme, reconhecer que faz parte, ele não está no pecado, mas faz parte da vida cristã, algumas afrontas, algumas dificuldades. O irmão sabe o que ele faz? Em vez de ficar firme, ele fala, vou mudar de igreja, vou para outra lá, fazer campanha. Pelo amor de Deus, rapaz. Aqui não tem para mudar de igreja, não. Eles apanharam lá, e aí vamos para outra igreja lá, que esse pastor aqui não está com nada, não. Não tem esse negócio não, irmão. Hoje em dia, sabe o que acontece?
Se a gente bater de frente, firme mesmo na igreja aqui, com uma palavra pesada mesmo aqui, de Deus mesmo, confrontando o pecado de algumas pessoas, ao invés dele mudar de vida e abandonar o pecado, eles abandonam a igreja, vai para outra igreja. Larga a gente. Porque foi dura a palavra, vou para outra igreja. Vai para outra igreja. Às vezes se pede, às vezes, algum cargo, alguma coisa, a gente fala, não, vai ter que esperar. Eles vai para outra, porque chega lá, já. Igual eu falei um dia desse aqui, o irmão aqui na igreja nossa fala muito bem, prega muito bem. Está sentado no banco. Tudo tem a hora, Deus é que sabe. A obra não é só no púlpito aqui, não. A obra é sair por aí, é pregar Jesus. É apanhar, que os apóstolos aqui apanharam. Apanharam. Hoje, se um pastor apanhar por Jesus, o pastor apanhou, não vou naquela igreja. Não, irmão, se nós apanhar por Jesus, o irmão tem que glorificar, fica firme. O pastor fala lá em praça pública, bateram nele lá. Está com o rosto desse tamanho, está no CEAM. Não fica firme, irmão. Não precisa pensar besteira, não. O Amadinho apanhou. Bom, às vezes eu não sei também, ele brigou com alguém, ele apanhou mesmo. Olha, acontece. Mas se foi por Jesus, amém. Não é verdade, irmão? Agora o crente não pode ter confronto. O que eu vou falar para vocês aqui? Olha bem para você ver, Deus vai falando no coração da gente. Irmãos, nós estamos no final dos tempos. Se os irmãos olhar para o Brasil, vamos falar do Brasil, olhar para Itajubá, você fala assim, nossa, mas está tudo atrapalhado. Parece que os valores estão invertidos. Então, irmão. Então, o que vai acontecer? Ou a igreja acomoda, ou vai haver um confronto. E o confronto vai doer. Vai doer mais na igreja do que lá no outro lá. Porque a igreja tem que ir no amor. E eles vêm no olho por olho e dente por dente. Se a gente tivesse no Antigo Testamento, a gente poderia usar a espada também. Mas como a gente não está no Antigo Testamento, o crente não pode usar a espada, a não ser a espada da palavra. E uma vida de amor e compaixão e misericórdia. Olha lá o Jonas, quando foi pregar em Nínive, ele não queria ir. Ele queria que o pessoal de Nínive se lascasse. É verdade ou não é? Porque o pessoal era ruim, não está assim, hoje eu estou pensando aí, quero que se lasque. Lá o pessoal de Nínive, tem muita gente igual o Jonas aqui, querendo que se lasque. O que o Senhor falou para Jonas? Vai em Nínive e prega a minha palavra. O que ele fez? Não vou nada, não. Mas depois que ele vai e prega, eles se arrependem. É isso que Deus quer da igreja. Aí quando ele se arrepende, se converte, o Jonas fala, olha o que o Jonas fala. Eu sabia que o Senhor é misericordioso e clemente. E glória a Deus por isso. Lá em Timóteo, Paulo fala, que o Senhor falou assim, é da vontade de Deus que todos sejam salvos. É claro que a gente sabe que não vai ser todos, mas é da vontade de Deus, né? Então a obrigação da igreja é suportar. O Paulo escrevendo a Timóteo fala, aqueles que querem seguir a Jesus piamente sofrerão perseguições. Olha lá, irmão, não estou inventando não. Olha lá, Timóteo. Olha lá, meu irmão. Glória a Deus. 2 Timóteo 3. Aí em 2 Timóteo 3. Olha o verso 10, ó. 2 Timóteo 3:10. Ó. Mas ele falando para Timóteo, mas tu tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança. Olha agora, ó, perseguições e aflições, as quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E o 12, e na verdade todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições.
Tá vendo, irmão? Aqui ele está falando que ele livrou. Mas quando ele fala que ele livrou, ó, a gente lê aqui e fala, mas então, vem a perseguição, Deus livra. Irmão, se você ler lá, Deus livrou ele, mas sabe o que aconteceu? Ele foi apedrejado. Não pensa que Deus livrou ele da dor, não. Ele foi apedrejado. Foi dado. Olha aqui, ó, no capítulo 3 aí, no verso 11. Olha o verso 11. Verso 11, capítulo 3, verso 11. O que está escrito aí? Vai, lê para nós aí. Que eu repito aqui, vai. Aí, tá vendo? Perseguições e aflições, as quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri. Agora, em Atos. Capítulo. Vamos achar aqui só para você ver. Atos, capítulo 14. Nós não acabamos de ler, Atos 14. Nós não acabamos de ler lá em Timóteo, que ele disse, nós acabamos de ler lá em Timóteo, que ele disse que ele passou por perseguições em, quais lugares? Lembra os lugares aí? Fala para mim. Antioquia, Icônio e Listra. O que ele fala? Ele fala que ele passou perseguições e o Senhor livrou ele. Falou ou não falou? Então vamos lá então. Atos 14. Verso 19. Atos 14, 19. Chegaram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, os quais, tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estava morto. Os discípulos, porém, se ajuntaram em volta de Paulo. Ele se levantou, entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Tendo pregado o evangelho na cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando os ânimos dos discípulos, incentivando-os a permanecer firme na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Então, você vê no verso 19, olha o verso 19. Vamos repetir o 19. Chegaram, pois, os judeus de Antioquia e de Icônio, os quais, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estava morto. Irmão, então me fala que não doeu isso aqui. Fala para mim que não doeu. Doeu ou não doeu, irmão? Porque, imagina bem, eles pensaram que ele estava morto. O cara recebeu pedrada, chute, pancada, a ponto dos seus perseguidores olhar e falar, pode parar, gente, está morto já. E olha bem, você imagina bem, um Kleber, um Frederico, um Severino, um Jaziel, um Rubinho apedrejando um homem, e depois falar assim, está morto. Eu falei 5 só, apedrejando e falar, está morto. Imagina quanta pancada esse cara recebeu. Então doeu, irmão. Mas ele fala para Timóteo que o Senhor livrou ele. Glória a Deus. Você está vendo? O livramento não significa que não vai passar no moedor. Vai doer também o livramento. Tem marcas, leva marcas. Então não venha com essa não. Que você está sofrendo, eu estou sofrendo. E parece que Deus não está livrando. Você está sofrendo, está doendo. Isso pode estar no processo de livramento também. E o crente não acha que não, o crente não pode passar, crente é não sei o quê. Não, aqui não tinha coach, não. Queria ver alguém falar para Paulo, não, Paulo, você tem Jesus, você não vai passar por isso, não vai. Para com isso, rapaz. Está de brincadeira comigo, ué. Olha aqui, está bem claro. Então o crente hoje não vai apanhar, não vai sofrer. Se for por Jesus, amém. Agora, o que Pedro escreve? Que não é para a gente sofrer como malfeitor. Ei, Pedro fala lá, não é para sofrer como malfeitor, como um crente relaxado que dê mau testemunho. Não é para, aí também não.
O cara é mentiroso, caloteiro, né? Faz tudo errado, aí só falar, não sei o que está acontecendo comigo. Aí eu sei, você é caloteiro, mentiroso, por isso está sofrendo. Então não vem colocar Jesus no meio disso não. Então, irmão, quando nós lemos aquela passagem do Gamaliel ali, no Atos, que os discípulos, Gamaliel falou para o Sinédrio, né? Que foi a primeira passagem que nós lemos aqui, no Atos capítulo 5, que Gamaliel falou para a turma lá, olha, vocês estão querendo fazer o que com esses discípulos aí? Ó, há um tempo atrás levantou um rapaz chamado Teudas e juntou uma turma, juntou 400 homens. Eu estou em Atos 5 de novo, voltei no texto oficial. Né? Porque se deixar a gente fica 2 horas falando tanta coisa. Mas amém, glória a Deus, né? Atos 5, o Gamaliel falou para os sacerdotes ali, ó. É o seguinte, vou resumir aqui, ele falou assim, ó, se essa obra é de Deus, ninguém segura ela. Mas se não é de Deus, vai acabar. É verdade ou não é? Mas eles foram perseguidos, açoitados. E quando nós lemos Atos capítulo 6, verso 1, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, ó, então é de Deus, está crescendo, né? Aí, Atos capítulo 6, naquele dia, crescendo o número, então não diminuiu, está crescendo. A igreja está crescendo, amém, aleluia. A ponto de ter que chamar e consagrar diáconos na igreja. Então a igreja vai crescer. Aí no capítulo 8, verso 1, de Atos, capítulo 8, verso 1, também Saulo consentia na morte dele, na morte de Estevão, né? Desencadeou-se naquele dia uma grande perseguição contra quem? Contra quem? Contra a igreja. Que estava em Jerusalém, e todos foram espalhados pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Irmão, eu não quero, irmão, eu falo aqui para os irmãos aqui, né? Eu não quero que a igreja passe por perseguição, você quer? Mas se passar, o que faz? Parte, Ué, se passar, o que vai fazer? Não, pastor, porque vai perseguir a igreja, que não sei o quê. Irmão, eu não quero que persiga em nome de Jesus, mas se perseguir daí, qual que é o problema? Mas não estão no paraíso? Eu queria estar no paraíso, mas daqui 30 anos, não é agora não. Daqui 30 anos. Eu queria, não quero. Você aguenta um pouquinho aí, dá? Segura esse ponto aí. Tá morrendo a turma aí. Morreu não sei quem, Guilherme de Pado, morreu Gal Costa, morreu o Rodrinho lá. Tá morrendo a turma. O facão tá passando, gente. Abaixa que o facão tá passando. É por baixo, pula. Se for por cima, você abaixa. Se for por baixo, você pula, que o negócio tá feio. Se vier de frente, você tira o corpo. Aonde pegar, leva. Hã? Eu tô falando, não, o negócio tá brincando, não. Onde você viu isso, rapaz? Não pode morrer, irmão. Basta estar vivo mesmo, é verdade. A turma fala certo. Morre mesmo. Fazer o quê, né? A vida é engraçada, a vida, né, rapaz? A gente tá aqui, daqui a pouco não tá mais, né? Por isso que eu tô tolerando o Severino. O Severino é uma benção. Quero dar um abraço no Severino depois, Severino, porque amanhã pode ser que você foi. Irmão, a gente tem que rir, mas que é verdade, ué. Tem que aproveitar o irmão hoje. Seu marido hoje, sua mulher hoje, seus filhos hoje, seus colegas hoje. Amanhã, pastor, gostava tanto dela, gostava tanto eu também, irmão. Mas agora não adianta mais. Muitos sonhos estão lá na Mantiqueira e no Cruzeiro. Muitos sonhos não realizados. O que você tem aí no coração para Jesus aí? Se é de Deus, põe a coisa para funcionar, irmão. Se é de Deus, está na hora, vamos lá, vamos embora, vamos para cima. O tempo nosso é curto aqui. Mas vamos lá. Então o que nós estamos estudando? O que nós estamos estudando aqui? A igreja, nós estamos estudando, irmão. O Ronaldo fala, pastor, o senhor não acaba o estudo com duas. Eu coloquei final lá, o senhor não vai acabar. E ele tem razão, meu rapaz, não adianta.
falei assim, não, é com 2 semanas. Hoje eu estou na terceira. Eu falei, não, a semana passada eu falei para ele, semana que vem, que é hoje eu termino. Ele falou, não termina, você não termina. Eu falei, não é possível. Ele falou, não adianta correr também. Então, olha aí, ó. Reforma protestante de Martinho Lutero e contra-reforma. A igreja completou 1000 anos. Quando a igreja completou 1000 anos, a igreja estava toda atrapalhada já. Cheia de heresias na igreja. Nós já falamos isso. A igreja começou firme com Jesus lá e os discípulos. Uma bênção. Tinha heresia nenhuma. Alguma heresia no tempo dos apóstolos que queria entrar, eles dissipavam. Mas estava já no primeiro século, já estava um negócio, já, rapaz, depois que Jesus ressuscitou e deixou os discípulos, começou bem. Aí você vai ver, ó, bem, você vê como que o negócio é. Os discípulos estão começando com a igreja no livro de Atos, capítulo 8, antes da conversão de Paulo. O pessoal creu. Aí já tem um cara lá, chamado Simão, né, o mágico lá. Ele foi batizado. O cara foi batizado. Sabe o que o cara quer fazer? Já quer atrapalhar o negócio. Sabe o que o cara quer? Quer comprar o poder do Espírito Santo. Aí você vê a igreja. Você vê que o negócio é terrível, irmão? Os inimigos, tem os inimigos de fora e os inimigos de dentro. Os inimigos de dentro é pior do que os de fora. Porque o de fora você já olha e fala, aquele lá não. Mas o de dentro que você pensa que é. Aí eu falei para o irmão hoje, quando o Simão era um mágico, né? E que se converteu. Ó, Atos 8, verso 13. Ele fazia feitiçaria. Ó, no verso 9, ó. Atos 8, verso 9. Estava ali certo homem chamado Simão, que anteriormente praticava naquela cidade a feitiçaria, iludindo o povo de Samaria. Dizia ser um homem importante. E todos o atendiam, desde o menor até o maior, dizendo, este é o grande poder de Deus. Eles o atendiam porque já desde muito tempo os havia enganado com a sua mágica. Como que nós estamos precisando de um poder de Deus para esses mágicos aí também cair tudo por terra, irmão? Aqui, ó, for fazer mágica perto de Pedro lá, não deu certo, não. Nós, o crente também, irmão, o cara está fazendo mágica ali, ó, fazendo um negócio ali, enganando. O crente tem que chegar assim, ficar quietinho ali e falar, não vai dar certo. Por causa de mim aqui. Eu lembro de no começo, há 30 anos atrás, irmão, que a gente era fervoroso, sabe? Não vai fazer isso não, sem direção de Deus não, mas olha o que aconteceu. Só ficamos sabendo depois, né? Uma irmãzinha da igreja, pai, fervorosa, mas ela contou para nós, olha o que ela fez, ela falou assim que ela ia ir quase meia-noite, indo embora, não sei de onde, se é de serviço, não lembro agora. E ela passou assim e estava chegando perto de um centro espírita. Tinha que passar perto do centro espírita. E ela falou assim, não, está fazendo ela percebeu que estava cheio de gente e que ia ter uma invocação lá. Aí ela falou assim, que parou na esquina, quietinha assim, e ficou assim, Senhor Jesus, e repreendendo aquilo lá. A casa estava ali, fechada, um barulho, ela falou ali, repreendendo, sozinha ali, repreendendo. Ela falou, daqui a pouco, passou um pouco, ela viu o pessoal saindo assim, ficaram andando assim, e ela escutou um comentário, o que será que está acontecendo hoje, que os espíritos não estão descendo hoje? Ela contou para mim, rapaz, eu falei, irmã, você fez isso? Ela falou assim, eu fiz. Com a maior carinha de nova convertida, rapaz, que coisa, orou ali, firme na esquina ali. E o pessoal saiu e comentou ali, depois, mas o que está acontecendo hoje? O negócio não está descendo. Os espíritos não estão baixando, saíram lá fora, rodearam. Mas o centro espírita acabou mesmo. Esse centro espírita acabou mesmo. Era no Rebojão, na descida, acabou. Não tem mais. A oração de um justo é poderosa e eficaz, amém? A gente não vai sair por aí brincando com nada, meu irmão. A gente tem que respeitar, né, o direito de todo mundo. Mas o crente... Hoje o pessoal está fazendo mágica na nossa frente, o crente está olhando também, está até dando dinheiro para ver a mágica. Às vezes é um espírito, às vezes é truque, às vezes é um espírito de engano que está ali. Olha lá, Paulo em Atos 16, aquela moça, lá era espírito de engano. Não era truque não, espírito de engano. Porque o truque é truque mesmo, é habilidade, o cara escondeu a moeda lá, não... Entendeu? Habilidade, até você mesmo, até crente mesmo, o crente malandro, escondeu a moeda. Passou a mão aqui, a moeda escondeu por trás da orelha. É truque, mas tem um demônio trabalhando também. Então aqui, ó, esse Simão, ó,
Esse Simão enganava a turma. Olha o verso 12. Quando, porém, Filipe lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homem como mulher. Creu até o próprio Simão. E sendo batizado, seguiu Filipe. E vendo, olha aqui, ó, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava maravilhado. É o cara que é mágico, que enganava os outros, e que os outros achavam que ele era maravilhoso, se converteu e está achando os crentes maravilhosos. Agora os crentes estão achando os mágicos maravilhosos. Está invertido o negócio. Nós estamos vendo lá, assistindo um negócio, nossa, como é que o cara fez aquilo? Irmão, é o contrário, é ele que tem que ficar admirado de ver o que Deus está fazendo por meio de nós. Nós estamos sendo iludidos pelas coisas do mundo, não pode. Verso... Aí o que aconteceu? Vamos ganhar tempo aqui. Verso 17. Então lhes impuseram as mãos, quer dizer, Pedro e João, impuseram as mãos nas pessoas que creram. E receberam o Espírito Santo. Verso 18. Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Olha, você vê, irmão. E Jesus deu para nós assim, ó, de graça. Pedro, porém, lhes disse, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque pensaste que o dom de Deus se compra com dinheiro. O dom de Deus não se compra com dinheiro. Não se compra com dinheiro. Então esse negócio, irmão, dá R$100 para levar não sei o quê, levar não sei o quê ungido, dá 100, dá 200, aí balela, irmão. Cai por terra isso. Compra nada, não. Para com isso. Pedacinho não sei do quê, né? Meia do pastor Flávio, para com isso. Não larga a mão disso, irmão. Não vai nessa, não. Sai fora. Sai todo mal. Vê, o Severino está fazendo caminhada todo dia cedo. Imagina bem, Severino, você com a bolsinha aqui, ó, pedaço da gravata, pastor Flávio, R$10. Não vai, irmão, não. Para com isso. Vamos lá. O que aconteceu então? Ele queria comprar, e Pedro falou que não tem como. Verso 21, é certo que tu não tens parte nem direito nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te desse teu pecado e ora a Deus, talvez te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e preso pelo pecado. Olha aí, irmão, preso pelo pecado. Que coisa, hein? Respondeu Simão, orai por mim ao Senhor, para que nada do que disseste me aconteça. Tendo eles testemunhado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Você vê, rapaz, que coisa, hein? Então aqui está tentando entrar uma heresia na igreja. Está tentando entrar um negócio para corromper a igreja. E já foi, cortou. Não tem nada disso, não. Pedro já cortou. Mas se é nos dias de hoje, pastor Flávio, me conta para o senhor ensinar um negócio para mim. Irmão, tem gente se vendendo aí. Tem gente se vendendo aí. Eu lembro numa ocasião aí, irmão, na igreja nossa, um tempo atrás, a gente estava em outro lugar, veio uma pessoa para a igreja, ficou no banco lá uns meses lá, aí depois alguém da igreja firme, pastor, o senhor não vai deixar o fulano participar do louvor da igreja? Nós pagávamos aluguel. Eu falei, não vou deixar não. Mas não é que eu não vou deixar, porque não, irmão, você não sabe das coisas, eu sei, não vai não. Não, mas já passou os problemas. Não, porque se o senhor não der oportunidade, não deixar, vai sair da igreja. Eu falei, irmão, vai fazer o quê? Mas o dízimo dele é o dízimo mais alto da igreja para pagar o aluguel. O aluguel nosso era alto. Eu falei, antes dele vir, já nós pagava aluguel, não é porque ele vai sair que nós não vamos continuar pagando. O Senhor sempre supriu. E não é que saiu mesmo? Nunca mais voltou, saiu, e nós pagamos aluguel do mesmo jeito. Na época. Nunca faltou. Amém? Aleluia? Mas então, porque tinha dinheiro, e realmente tinha um dom, tinha tudo. Isso não vamos negar que não tinha. Tinha. Mas queria que colocasse lá, porque sempre participou. Eu falei, não, irmão, tem um problemaço lá, tem que resolver um pepino lá. Não, mas já. Eu falei, não.
Ele vai para outra igreja. Eu falei, irmão, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Eu que não vou colocar lá. Não vou fazer isso não. Negativo. Teve outra ocasião também aí, aqui nessa igreja nossa aqui mesmo, antes aqui, que veio uma pessoa aí, que era um bispo, saiu de uma igreja, X, muito tempo veio, ficou no banco aqui um tempo, numa quarta-feira aí, várias quarta-feiras, participou, eu nem sabia que era bispo, nada. Aí, como participou uns 4 meses, eu um dia perguntei, rapaz, eu vou querer conversar com o senhor. Marcou uma conversa, nós conversamos, e na conversa, eu e ele, só ele falou para mim, então, que ele era bispo, tal, mostrou, falou, e e queria ficar aqui para ajudar, e queria já participar da obra. Falei para ele, rapaz, não vai dar certo você ficar aqui não. Falei, primeiro porque eu sou o pastor presidente, e você é bispo, você está mais alto que eu, então não pode. Falei para ele, quem manda a igreja aqui, homem sou eu, você é bispo, não tem como, então não vai ter jeito. Rebaixar você não vai querer. Outra coisa, falei para ele, você está vindo de uma igreja que é completamente diferente da nossa. Então, para você entrar aqui, você tem que ficar pelo menos 2 anos no banco para conhecer as nossas doutrinas, para ver se aquilo encaixa em você e eu experimentar você, para depois lá na frente a gente ver se você serve para ficar. Ele falou assim, nossa, tudo isso? Eu falei, é porque você já está no ministério, então aí como é que eu vou deixar o púlpito para você, se você não bate as regras, as doutrinas nossas, o credo nosso com o que você crê? Jamais vou fazer uma coisa dessa. E eu falei com ele antes, falei assim, vou falar para você a verdade, de homem para homem, de pastor para bispo, você aguenta, então você é bispo, você aguenta. Eu pensei, você aguenta. Se fosse outro irmão, irmãzinho, não aguentava não, você é um bispo, então você aguenta o que eu vou falar. E vamos falar claro. E você está querendo trabalhar já, não é? Ele falou, quero trabalhar já. Falei para ele, então já, você não vai coisar, você vai ficar mais 1 ano e 8 meses sentadinho no banco, quietinho lá. E eu verificando você ainda. Firme assim, irmão, no meu escritório ali em cima. Ele falou, pastor, então não vai dar para mim, porque eu queria pegar na obra agora e tal. Falei, então, que você ora a Deus, porque tem igreja aí que está começando agora, você vai chegar lá e já vai tomar conta da igreja. Aqui você vai ficar no banco. 2 anos no banco. E depois nós vamos ver ainda se você vai servir, se você vai acertar com as regras. Nossa. Bom, para um pouquinho e pensa, você é um homem inteligente, eu estou errado ou estou certo? Que para você, aí sai fora, velho. Mas não ia ter muito perigo não, porque já morreu também. Já morreu também, já foi para a glória também, então... Irmão, mas é muito sério. Ele não estava com heresia. Ele não estava trazendo heresia. Mas você sabe que dentro da igreja católica tem diferença. A igreja São José, Caçol Benedito, Cavila Vicentina, tem diferença de algumas coisas lá. Dá umas diferenças lá nas regras, lá umas coisas lá. É tudo católico, mas dá diferença. Agora o evangélico também tem umas diferenças. Às vezes você vai numa igreja, irmão, igual nós não temos esse costume. Você vai numa igreja aí, né, num seminário, na igreja X, evangélico. Chega na porta da igreja, que está tendo lá um congresso, uma coisa, chega na porta da igreja lá, a igreja está aí tudo escuro. Aí chega na porta lá, eles ungem você na porta, você fala, meu pai, um irmão ungindo você para entrar na igreja. Eu falei, meu pai, eu vim aqui para, né, junto com o irmão, para glorificar o nome do Senhor, na porta, pastor, você tem que ser ungido para entrar. Oh, meu Deus do céu, já estou com a unção do santo dentro de mim, com o Espírito Santo. Já estou com o Espírito Santo dentro de mim, ungir o que mais? Para com isso. Não estou doente, nada, para vir ungir com óleo. Irmão, tem cada coisa dentro da igreja evangélica também, que só Jesus. Dentro da igreja evangélica, tem cada coisa, só misericórdia. Se eu fizer um culto aqui e falar, irmãos, nós vamos dar 7 voltas em volta do C, todas as quinta-feiras, e depois das 7 voltas, depois que terminar as 7 quinta-feira, você vai receber uma bênção grande. Irmão, na terceira quinta-feira está lotado isso aqui de gente. Está empinhocado de gente. E você é o primeiro a receber as 7 voltas. Porque se vier der 7 voltas e acontecer um negócio na vida dele e ele contar o testemunho, aí pronto, aí está feito o negócio. Está feito. Agora, você imagina bem, você acha que não acontece isso? Tomara que não aconteça isso que eu vou falar para você.
Tomara que eu esteja errado. Mas, irmão, tem tanta gente ruim aí, rapaz, que é capaz de chamar uma pessoa no canto e falar assim, ó, 200 para você dar um testemunho lá. 200 para você dar um testemunho que aconteceu alguma coisa na sua vida lá, tá bom? Tá. E fica firme. Irmão, tem, irmão. Você desculpa, mas tem. Tem. Há muitos anos atrás, aqui numa igreja em Itajubá, estava tendo uma campanha, igreja grande, lotada de gente. O pessoal ia na frente, recebia oração de uma pessoa que veio de fora. E depois o pastor da igreja, graças a Deus, depois de 1 dia, 2 dias, o pastor viu que a pessoa que ele trouxe para fazer oração, e que parecia cabelo na mão, parecia não sei o que na mão da pessoa, que orou para alguém, o cabelo parecia na mão. O pastor descobriu que era um truque que a pessoa fazia na hora ali. Antes de terminar a campanha no domingo, ele chamou a pessoa, mandou a pessoa embora. Depois eu não sei o que ele fez no domingo lá, mas ele conseguiu e deu uma apaziguada na igreja e mandou a pessoa embora. Ele viu que estava tendo um truque, a pessoa que ele trouxe de fora, fazendo truque ali, ó, enganando os irmãos. Uma igreja grande, Itajubá. Então não é brincadeira, gente, é sério. A gente não é perfeito, não, claro que não. Irmão, eu falo a verdade para você aqui, o Rubinho está ali, né? O Rubinho conhece eu, a Andréia, os irmãos conhecem eu. Eu sou desse jeito mesmo, não tem nada não. Se Deus fizer uma obra, Ele vai fazer, é Deus mesmo, irmão, porque nós não estamos aqui brincando, não. E nós não vamos inventar nada, não. Estou falando aqui para vocês, ó, se Jesus falar um negócio aqui, Ele vai falar e eu vou falar mesmo, não estou nem aí também. Porque eu não tenho nada a perder, só tenho a ganhar. E tenha muito a ganhar se eu não falar aquilo que Ele não falou para mim falar. Ficar quieto. Melhor ficar quieto, chegar aqui, dar uma palavra simples aqui e tal, ir embora para casa, do que ficar inventando as coisas. Para com isso. Queria chamar a atenção. Ô pastor, a igreja do senhor tem pouca gente. Na outra está lotada, amém. Que seja bênção lá. Mas se está assim aqui, amém. Domingo está lotado também, tem 3 cultos. Glória a Deus, não é assim mesmo. Mas parece que Jesus não está curando, irmão. Ó, se Jesus está curando ou não está curando, eu não sei. Eu tenho que orar para a cura. Agora quem cura é Ele, não é eu não. Eu não estou curando ninguém, não estou curando nem resfriado. Não estou curando nada. Irmão, é verdade, ninguém tem poder para nada, não. Nós somos tudo humano. Aqui Deus está fazendo uma grande obra por meio de Pedro e João e Felipe. Uma obra, Deus fazendo a obra por meio deles. É o Espírito Santo trabalhando. Nós não temos poder para nada, irmão, é o Espírito Santo. Na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. A glória é dEle, a honra é dEle. Nós somos pó, miserável. Todos carecemos do Senhor. Então nós estamos reunidos aqui numa casa bonita, linda. Mas ninguém, chamar aqui o bispo da Sara Nossa Terra, chamar aqui o pastor da Assembleia, chamar o pastor Dailton, o pastor César. Pode chamar quem você quiser, tudo homem, igual nós mesmo, irmão. Ninguém tem poder nada não, a não ser que o Senhor possa usar. O Senhor usa, aí é outra história. Aí o Senhor não usa, é claro que usa eles, usa até jumenta. Não precisa ser pastor, não, jumento. Deus usa. A jumenta estava mais certa do que o profeta. Se fosse para você escolher, você vai escolher obedecer a jumenta ou o profeta? Ah, o profeta. Pois é, o profeta está errado, a jumenta que está certa. É a jumenta que está certa. A jumenta viu o anjo, o profeta não viu. A jumenta nunca foi consagrada a nada. E o profeta foi. Que pode um negócio desse, irmão? O anjo falou, ó, falou para o profeta assim, ó, falou para Balaão, ó, eu ia matar você, rapaz, a sua jumenta não visse. A sua jumenta que desviou. A jumenta viu o anjo, irmão. A maioria dos crentes não viu o anjo, viu nada. A jumenta já viu. A jumenta já viu, rapaz. Como que pode? E pior que a jumenta falou, rapaz. Nossa, e a jumenta falou, irmão. E olha, o profeta é de Deus. O profeta, até naquele momento ali, estava balançando. Mas ele tinha experiência com Deus. Mas você pensa bem uma jumenta falar na nossa frente, vira para trás, vai, voa no mato, irmão. Não, você pensa ver uma jumenta falar? Você estando na rua assim, o cara vem com a carroça, para a carroça, o cara vai entrar lá para buscar o entulho, a carroça ali está passando, aí você está passando, o Senhor fala comigo, de repente o cavalo fala, tô contigo, irmão.
Você está perdido. Você fala, rapaz, não é brincadeira não. Só Deus para fazer a obra. Agora eu pergunto para você, Deus não vai fazer isso, mas se Ele quiser também Ele faz, velho. Ele não vai fazer isso, porque a palavra dele, eu estou convosco todos os dias. Pronto, fim de papo. Tem que crer na palavra. Mas imagina se Deus fizesse um negócio desse. Vamos lá, irmão. Vamos lá. A igreja então, ó, depois de 1000 anos, a igreja, no tempo de Jesus, a igreja passou por essas provas aqui, mas os discípulos conseguiram tirar a sujeira. Conseguiu tirar a sujeira. Ô, irmão, mas que coisa, né, rapaz? Aqui o Simão, na época aqui do Paulo aqui também. Como é que fala, meu? Ronaldo, você muda aí um negócio. Okay? Não adianta eu querer correr. Eu estou querendo pular aqui, mas a cabeça está. Não adianta. Olha aqui. Ó, Atos 16. Quando Paulo está na cidade de Filipos. Vamos lá, cidade de Filipos. Atos 16. Paulo na cidade de Filipos. Na verdade, Atos 16, verso 6. Verso 5. Atos 16, verso 5. Ó, olha o que está escrito. De modo que as igrejas eram fortalecidas na fé e cada dia cresciam em número. Então, olha aqui em mim, já que a gente continua lendo, olha aqui, ó. As igrejas, o que acontecia com a igreja? Diminuía ou crescia? Crescia. As igrejas cresciam. Então, aquilo que Gamaliel falou lá, é certo. É de Deus, então, porque a igreja está crescendo. Gamaliel falou que se não fosse de Deus, mas está crescendo. Aí, eram fortalecidas. Verso 6. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Isso aqui, irmão, tem um mistério aqui. Isso aqui, o Espírito Santo tem que revelar para nós, no fundo do nosso coração, porque, olha bem, ó, o Senhor disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Isso aqui do Espírito Santo impedir de pregar, só vai entender isso aqui quem tiver muita comunhão com Deus. Porque você imagina bem, ó, eu saí para pregar, você vê, ó, a gente, quando prega a palavra, a gente fica alegre porque pregou e teve uma oportunidade. E alguém ouviu, e a gente pregou, a gente fica feliz porque a gente pregou. E a gente fica assim, nossa, o Senhor mandou eu pregar, eu preguei. Então a gente às vezes fica assim, às vezes aparece a oportunidade, a gente não prega e depois vai embora. Puxa vida, eu devia ter pregado. É verdade ou não é? Agora aqui, Paulo saiu para pregar mesmo. Aí ele fala que o Espírito Santo impediu ele. Irmão, para entender que não é para pregar pelo Espírito Santo, tem que ter comunhão com Deus para saber. Porque senão a gente vai pregar, irmão. E Deus está falando com ele, não prega. Não é que ele não ia pregar, que ele não pregou depois. Ele pregou depois. Sabe por que ele pregou depois? Que eu falo para você que ele pregou depois? Porque lá na frente, ó, aqui está dizendo que o Espírito Santo impediu ele de pregar a palavra na Ásia, não é? Deixa eu ver se eu acho aqui. Atos 19, deixa eu ver se eu acho aqui, que veio na cabeça aqui agora. Atos 19. É isso mesmo. Ó, bem para você ver. Ali ele não pôde pregar. Naquele momento, concorda? Não pôde. Mas se você olhar em Atos 19, quando ele vai em Éfeso, dias depois, bem dias depois, talvez meses depois, meses depois, vamos dizer assim. Ó, Atos 19, verso 23, quando ele está em Éfeso. Por esse tempo houve uma grande confusão acerca do caminho. Certo ourives, por nome Demétrio, que fazia de prata miniaturas do templo de Diana, dava muito lucros aos artífices. Quer dizer, em Éfeso, né, a idolatria com Diana lá, vendia aquelas imagens da Diana, a deusa, entre aspas, né, de Éfeso. Verso 25. Ele os ajuntou, Demétrio ajuntou os artífices como os oficiais de obra semelhante e disse: Senhores, vós bem sabeis que dessa indústria vem a nossa prosperidade.
E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, esse Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses o que se fazem com as mãos. Então você vê que ele está testemunhando que Paulo está pregando na Ásia. Entendeu agora ou não? E lá atrás o Senhor impediu ele de pregar na Ásia. Conseguiu entender o que eu falei, sim ou não? Lá ele queria ir para a Ásia, em Atos 16, verso 6. E o Espírito Santo impediu de pregar a palavra na Ásia. Agora aqui, meses depois, ele está em Éfeso. Quer dizer, já passou na Ásia, entre o Atos 16, que foi impedido até agora. E o próprio Demétrio em Éfeso fala, olha, esse Paulo já pregou em quase toda a Ásia. Então ele teve um discernimento de Deus para não pregar naquele momento na Ásia, porque Deus tinha traçado um outro caminho. Mas ele voltou depois e pregou naquele pedaço. Tanto é que o próprio Demétrio lá na frente falou. E falou para os irmãos, para o pessoal em Éfeso, esse Paulo vai acabar com a idolatria aqui em Éfeso. Vai acabar com o nosso lucro. Porque o cara fazia imagens. Eu lembro de um rapaz que morava perto de mim no Jardim Bernadette, irmãos, há anos atrás. E ele vendia coisas por aí, ia também lá na Aparecida, lá. E fazia feira, e tinha um rapaz que trabalhava com ele lá, e ele entrava nas barracas lá, e tinha um lugar que vendia imagens lá, e o cara fazia imagem, lá há 25, 30 anos atrás, para vender nas barracas lá na Aparecida. O cara fazia imagem lá no fundo mesmo. E o cara contou, ele viu o cara lá, e o cara falou para ele, não, aqui eu faço aqui já. E ele falou assim, não, engraçado, o cara estava fazendo nada, fazendo as imagens, conversando, daqui a pouco não dava certo, ele mesmo já dava um tapa na bicha, assim, já jogava pro chão de novo, e já ia torcendo tudo de novo, fazendo tudo de novo. Ele mesmo contando isso para nós lá, eu pensei, nossa, velho, que coisa, hein? E a turma pega aquilo, fica com a maior veneração, e o negócio estava pronto, não ficou bom, quebra tudo e faz tudo de novo. Tudo barro. Mas aqui, em Éfeso, o cara está ganhando dinheiro, como muita gente ganha dinheiro hoje. Não só vendendo imagens, mas conforme eu falei para vocês, dentro da igreja evangélica, vendendo coisa que está consagrado. Está errado, irmão. Que isso? O Senhor falou para os discípulos, vai de pregar o evangelho, em Mateus 10, pregar o evangelho, entrar nas casas, e dizer, a paz seja convosco, comei de tudo que tiver ali. Aí ele falou assim, ó, de graça recebestes, de graça dai. Olha que coisa linda. De graça recebestes, de graça dai. Também no outro lado ele fala, digno é o obreiro do seu salário. Irmão, ele falou, aquele que trabalha no evangelho deve viver do evangelho. Aí ele fala, você não fecha a boca do boi quando debulha. O boi que está no arado e está cortando e arando a terra, ou tirando as espigas de milho que cai, o boi come. Ele falou, você não pode fechar a boca do boi. Então ele está dizendo, aquele que trabalha na obra, também vive da obra. Isso aí é o de menos. O mais importante é a alma. Agora também não vem querer trazer engano para dentro da igreja, avareza, corrupção, querer fazer idolatria dentro da igreja, mentira, subornar, enganar os irmãos, não pode. A igreja começou bem, né? E pelo menos disso eu vou falar, nem mais 5 minutos. Olha aqui, ó. A igreja, lá na época que nós falamos, semana passada, nós falamos, pelo menos, falamos dos valdenses, lembra? Quem lembra que nós falamos de Pedro Valdo? Quem lembra de Pedro Valdo, sim ou não? Por que o nome dele, por que é Pedro Valdo? Não é Valdo, é Pedro Valdo. Era Valdo, depois chamou de Pedro Valdo. Por que é Pedro Valdo? Quem lembra? Levanta a mão quem lembra, porque era Valdo. Aí passou a chamar ele de Pedro Valdo. Por que chamou ele de Pedro Valdo? Quem lembra? Eu falei semana passada. Se vocês não souberem, larga a mão. Tem um lá que sabe. Vocês não estavam aqui no culto, não? Onde vocês estavam? Por que era Pedro? Quem que lembra? Levanta a mão, eu quero ver quem sabe. Só a mão que levantou lá atrás. O Fred sabe? Sabe mesmo, Fred? Fala então.
Tá, mas aí, por causa de Pedro o quê? Você tá certinho. Fala de volta para completar ali. É isso mesmo, é certinho. Fred agora. Lu, dá um abraço no Fred. Fala de volta, vai, fala aí. Hã? Se você errar agora. Ih, errou. Ele errou. Errou. Você não veio quarta-feira? Aqui, ele chamou ele de Pedro. Lembra bem que chamou de Pedro? Porque o pessoal que estava filmando aí, lembra? Eu estava concentrado filmando aqui, não deu para prestar atenção. Missia. Está concentrado, ele é Missia. Está concentrado, então não dá para lembrar. Você lembra também que Pedro falou assim, ó. Lembra que Pedro, quando os fariseus do Sinédrio chamou Pedro, falou para eles assim, vocês param de falar nesse nome de Jesus. E foram açoitados, aí eles falaram assim, ó. Pedro falou assim, ó. Mais importa obedecer a Deus do que a vós. Pedro falou isso lá? Falou ou não falou? Então, quando o Valdo, lembra que eu falei para vocês, quando o Valdo, com seus seguidores, foi falar com o Papa, para que o Papa permitisse eles pregar o Evangelho, e eles também fossem uma ordem. O que é uma ordem? Como é que eu vou explicar para vocês o que é uma ordem na Igreja Católica? Tem a ordem dos jesuítas. Então, é um braço, é um departamento da igreja, com a aprovação do Papa, que vai fazer uma obra. Então, é um braço, é uma ordem da igreja, é chamado de ordem. A ordem dos beneditinos, a ordem dos franciscanos, dos dominicanos. Então, a ordem dos jesuítas. Então, eles queriam também que o Papa liberasse, que eles fossem uma ordem dos valdenses. Só que aí, o Papa falou, não, vocês não vou dar essa autonomia, vocês não vão ser uma ordem. Mas vocês podem pregar à vontade, mas não vou dar essa ordem. E o bispo, o Papa falou assim, vocês vão pregar onde o bispo do seu território permitir. E o bispo não permitia eles pregar o evangelho ao ar livre. Aí o Pedro Valdo reuniu a turma e falou assim, ó, eles não querem que a gente prega. Aí Pedro Valdo falou assim, ó, mais importa obedecer a Deus do que a eles. Vamos pregar. Então a partir dali eles começaram a chamar ele de Pedro Valdo. Falei para vocês semana passada, gente. Como é que você esquece? Agora não esquece mais, amém? E o Fred está de parabéns, Fred. Lu, dá mais um abraço nele, Lu. Oh, glória a Deus. Ô Lu, a mãozinha assim, ó, é meu velho, é meu velho. A Lula, é meu velho, é meu velho. É meu marido, é meu marido. Mas vamos lá. Aí, nós falamos já do Pedro Valdo, então, né? Nós falamos do Pedro Valdo, que ele era um comerciante, que tinha muita grana, deixou tudo, largou, era rico. Ele ouviu a pregação do jovem rico, alguém pregando sobre o jovem rico, e ele se arrependeu e creu igualzinho o jovem rico deveria crer, né? Aí ele começou a vender as coisas, a esposa dele teve que segurar ele, o Pedro Valdo. E o Pedro Valdo cresceu, e o grupo dele cresceu, foi para a Europa, aí foi perseguido pela igreja. A igreja levantou um departamento, lembra que nós falamos? Ó, o tribunal da Inquisição. A Igreja Católica tinha um tribunal da Inquisição que perseguia o que era contra a igreja. Fazia retratar. Se não retratasse, era excomungado ou violentamente perseguido, até a morte, se fosse o caso. Aí, os valdenses tiveram influência. Aí, na verdade, nós paramos. Paramos aqui, lembra? John Wycliffe. Vamos lá, vamos dar um aqui, falta 5 minutos já. John Wycliffe. Quem foi John Wycliffe? Era um sacerdote na Inglaterra, professor na Universidade de Oxford. Irmãos, eu estou falando aqui, não é assim, mal para ninguém, não, de forma nenhuma, de jeito nenhum. O que vocês estão fazendo está certinho. Participar dos estudos bíblicos.
se puder fazer o nosso curso de teologia da Associação Teológica Cason, para a gente entender a palavra, é muito importante, irmão. Sabe por quê, irmão? Vou falar para vocês aqui, não estou falando para ofender ninguém, mas vou falar para vocês. Os crentes é muito preguiçoso. Os crentes é muito preguiçoso. Nessa questão de leitura, não sei se isso é uma coisa que já está enraizado. O crente é muito preguiçoso. Não estou falando todos, é claro, mas gosta dos pulos, dos barulhos, dos louvores, que não está errado. Não estou dizendo que está errado, mas só gosta disso. Na hora do estudo bíblico, vaza, não quer saber. De parar, sentar, não tem paciência em aprender. Infelizmente, irmãos, é verdade. Eu estava falando para a irmã lá na escola essa semana, até vou dar uma olhada melhor. Lá na escola a gente tem que falar de todas as religiões. E eu tinha que fazer um trabalho com os alunos de uma sala sobre as religiões afro-brasileiras. Eles tinham que fazer uma pesquisa e trazer para mim fotografia, fotos, imagens, textos. O que é a religião afro? A religião que tem no Brasil, que a origem que é da África. Então, é o candomblé, a umbanda. E eles trouxeram para mim lá várias coisas lá. E do nada, assim, uma menina trouxe assim um gráfico. Eles não entendem, irmão. Eu tenho que ficar explicando para eles, mas nem deu tempo de explicar. Eu peguei assim, né? Nós montamos cartaz lá, aí acabou a aula, mas eu peguei para a gente na outra aula comentar. E eu peguei que eles trouxeram, um gráfico. E nesse gráfico, que um aluno lá, ou dois trouxeram, mostra assim, ó, a porcentagem de espíritas, depois a porcentagem de ateus, a porcentagem de católicos, a porcentagem de evangélicos, a porcentagem daqueles que não têm religião. Porcentagem do quê? Porcentagem de cada grupo desses que tem doutorado ou bacharel em qualquer área na cidade, em qualquer área. A porcentagem desses grupos que tem o ensino médio, a porcentagem que tem o ensino fundamental, as porcentagens. Aí eu olhei assim, nossa, isso aqui é isso? Rapaz, que é isso aqui? Irmãos, os que têm faculdade, digo assim, medicina, sabe? Psicologia, tem faculdade, doutorado. Desses grupos, os que estão em primeiro lugar, que tem mais gente, escuta bem o que eu vou te falar. Os espíritas, os ateus. Depois os não religiosos. Depois tem um lá que eu não lembro agora aqui. Depois lá, penúltimo, católico. Último lugar, evangélico. Último lugar, os evangélicos. Tipo assim, os espíritas, vou dar um exemplo, não estou falando exatamente, tem 48% dos espíritas que tem bacharel, que é pós, que é isso. Tem 45% dos ateus que é isso, tá? Aí você olha os evangélicos lá embaixo, 19%, 15%. Eu não estou falando que isso é alguma coisa na nossa vida, eu também não tenho... Eu estou falando que a gente é muito preguiçoso no básico. Eu não estou falando que você tem que sair, eu tenho que sair e ir lá fazer um bacharel em psicologia, em medicina, que não estou falando nada disso. Mas eu estou falando que, pelo menos o basicão nosso aqui, a gente tem que ser doutor nele. Eu posso não ser um doutor em psicologia, posso não estar lá nesse gráfico lá, não conta, o que eu tenho não conta. Mas eu sou um crente, e como crente eu conheço a Bíblia Sagrada. Eu conheço a fé que eu tenho. Eu conheço o Jesus que eu creio. Eu conheço o plano de salvação. É o mínimo, gente. Agora, nem o mínimo os crentes se enganjam de querer saber. Uma preguiça, irmãos. Uma morosidade. Não, é estudo bíblico. Ler a Bíblia. Senhor meu Pai. Não tem, parece desanimado. Um desânimo. Eu sei que não é fácil, irmão, não tem nada fácil. Mas nós precisamos dar pelo menos no básico nosso, que é o estudo bíblico, que é um curso da ATEC. O basicão, irmão. Porque os espíritas, os ateus, os não religiosos, eles estão lá na doutrina deles, estão além. Você vai lá consultar lá no médico, no otorrino, vai consultar lá não sei na onde lá.
A maioria deles espírita. A maioria deles não são ateus. Respeita nós, mas são profissionais que estão atendendo nós. Errado isso? Não é. Mas nem no basicão nós estamos dando conta, estamos muito preguiçosos demais. Né? Sabe por que eu estou falando isso? Sabe por quê? Vou terminar aqui. Esse homem aí, John Wycliffe, sacerdote na Inglaterra, professor na Universidade de Oxford. Irmão, essa Universidade Oxford, naquela época, na Inglaterra, escuta o que eu vou te falar, era a melhor faculdade na Inglaterra. Escuta agora que eu vou te falar. Para gente terminar, que semana que vem nós continuamos. Esse John Wycliffe era o melhor professor nessa universidade. Você pensa bem, era a melhor faculdade e ele era o melhor professor. É esse cara, o melhor professor, que vai confrontar os pontos centrais e os dogmas adotados pela igreja medieval depois dos valdenses. Senão não tem força, irmão. Um crentezinho qualquer lá não dá conta, não. Esse cara aqui vai ter que confrontar doutores da teologia católica. O cara tem que ser um doutor em alguma coisa para confrontar os doutores lá, na época, né? Hoje, não que Deus não possa usar nós, claro que possa. Tanto é que o Senhor fala que se a gente não souber o que falar na hora, o Espírito Santo enche a nossa boca. Glória a Deus por isso. Mas o Espírito Santo vai encher a boca daquele que pelo menos leu, fazer a gente lembrar o que a gente conhece. Ele entra no assunto que, sei lá, você não tem noção nenhuma, não tem. Né? Nós temos muito que aprender, irmão. Nós todos. Ele protestou contra as irregularidades do clero. Rejeitou os ensinos acerca da transubstanciação na ceia do Senhor. Para o cara rejeitar os ensinos da transubstanciação. O que é a transubstanciação mesmo? Quem lembra? O que é o dogma da transubstanciação na Igreja Católica? Quem lembra? Para eles, a hóstia ali não é o símbolo do corpo e o sangue de Cristo. É o corpo e o sangue de Cristo. Não é que foi transformado. Jesus está ali naquela hóstia. Não é símbolo, não. Ele está ali. Isso aqui é transubstanciação. E para nós é um símbolo. O pão representa. E o suco da vide representa. Aí Martinho Lutero bateu de frente. É um questionamento com Calvino. Aí no nosso caso, entender aqui, o Martinho Lutero estava errado, o Calvino estava certo nesse ponto. O Calvino falava, quando lá na frente, lá, porque o Lutero morreu e o Calvino levou para frente o negócio. Mas o Calvino, nesse ponto, divergiu. Parece que era 14 ou 15 pontos. Ele acertou, vamos supor, se era 15, ele acertou 14 com o Martinho Lutero. Bateu, mas ele não bateu. E o outro também, que foi o da... esse mesmo, exatamente. De 15 pontos, ele acertou 14 como Lutero, um não bateu, dois não concordaram. Qual que foi? O Calvino falava, o pão representa o corpo. E o fruto da vide representa o sangue. E o Lutero falou, não, o pão e o sangue é Jesus presente. Do jeito que a Igreja Católica faz. Só que o Martinho Lutero não falou da hóstia. Aí o Calvino, não, ele representa, não, ele é. Aí o Lutero falava assim, né? Ele falava assim, o que está escrito? Jesus disse, isto é o meu corpo. Então, representa. Aí o Calvino, tipo assim, o Calvino falava assim, então, está na mão dele o elemento que representa. Ele está ali segurando o elemento. Então o elemento não pode ser ele. Se ele está segurando o elemento. Mas aí o Lutero falava, mas o que ele falou? Ele falou que isto é o meu corpo. Se ele falou que é. Se ele falou que é. Ele falou que Jesus disse, isto é o meu corpo, então é. Mas como se é o corpo, se ele está ali? Não sei. Ele falou que é e acabou.
Aí ficou a briga dos dois. Um falou que representa, o outro representa por quê? Porque está segurando. Não pode ser ele se ele está segurando o negócio. O outro falou, mas ele falou que é. As brigas deles eram briga mesmo assim. E no caso do Martinho Lutero é o seguinte, ó, o Martinho Lutero é esse tipo de cara que falava assim, ó, depois que você falava tudo para ele falava assim, me convença pelas Escrituras. Sola Escritura. Se tiver na Escritura, eu aceito o que você falou. Me convença pelas Escrituras. Sola Escritura. Vamos ficar em pé, semana que vem nós continuamos. Senhor, nos ajuda, amém? Glória a Deus. Perdoa nós, Senhor, nós temos muito que aprender. Perdoa eu, Senhor. Ajuda nós, Senhor, tem misericórdia. Ajuda essa casa, ajuda o teu povo, a tua igreja. Precisamos de ti, Senhor. Sem ti não somos nada, Senhor. Ajuda nós a gostar da tua palavra. O salmista diz que a tua palavra é mais doce do que o mel. Em Provérbio diz que é mais preciosa do que rubis, do que o ouro, do que a prata. Senhor, por que a gente não tem tanto interesse assim? Temos interesse, mas não temos tanto. O salmista diz que o Senhor é aquele que tem prazer na tua palavra. É como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Então não é uma questão de ler a palavra, é ter prazer nessa palavra, Senhor. Ajuda nós a termos prazer nas tuas coisas, Senhor. Prazer na tua palavra, amar a tua palavra, amar o Senhor. Perdoa eu quando eu não estou nesse caminho ainda. Ajuda-me, Senhor, a chegar lá. Ajuda a tua igreja a amar a tua palavra, a honrar o teu nome, exaltar o Senhor. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, nossa ignorância. Todos nós estamos no mesmo barco. Não somos melhores que ninguém. Ajuda nós. Ajuda os espíritas, os católicos. Ajuda, Senhor, os ateus, aqueles que não têm religião. Ajuda os evangélicos. Ajuda eu, ajuda esta casa. Nós todos precisamos de ti, Senhor. Ajuda todos nós. Quando a gente fala de um grupo, Senhor, nós não estamos falando desejando mal para ninguém, não. Nós queremos o melhor para todos, Senhor. Queremos que todos recebam a iluminação da tua palavra e creiam no Senhor como único e suficiente Salvador. E nós, mais do que nunca, precisamos também ser santificados e purificados pela tua palavra. Perdoa nós, perdoa a tua igreja. Perdoa esse Brasil, ajuda esse Brasil, Senhor. Ajuda esta nação, Senhor. Sara essa nação, Senhor. Uma ótima noite para os irmãos, ótima semana. Deus abençoe, Deus abençoe. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimento o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.